Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo. Lizardi aqui, seja bem-vindo ao canal Ciência Bíblica. Quero trazer uma meditação, uma reflexão que eu tenho feito esses dias. Eu acredito que muitos irmãos também, né? A igreja e a pandemia. A igreja de Cristo, a igreja também física no geral, passando esse período bem diferente e peculiar, né, em relação aos demais anos, né? Esse ano 2020. E quero ir aqui, né, site Pleno News, uma abordagem aqui do Renato Vargas bem interessante. Porém, eu não vou me ater a esse tema porque para o vídeo não ficar longo, mas algo de grande importância e que sabemos que está próximo de acontecer, né? E vai acontecer porque a palavra de Deus, né, ela é fiel e tudo está se cumprindo. Qual será a marca da besta? A palavra de Deus aponta para um personagem escatológico que reunirá toda a maldade. Uma das coisas que mais desperta a curiosidade dos cristãos e que ao longo dos séculos tem gerado especulações é a chamada marca da besta, ou o sinal do anticristo. Mas afinal de contas, o que será isso? Que marca é essa? O que de fato as escrituras têm a dizer sobre isso? Eu vou ficar por aqui porque o tema do vídeo não é precisamente falar da marca da besta, certo? Mas só para dar um melhor norte naquilo ao qual eu quero passar de acordo com a minha análise. Acredito que os irmãos vão compreender. A Bíblia, em Daniel capítulo 6, do 1 até o 8, vai nos trazer uma passagem bem conhecida e bem atual que nos mostra hoje a realidade da igreja, que nos faz questionarmos, ao mesmo tempo ficarmos muito preocupantes. Porque será, deixa aqui minha pergunta, que a igreja está passando esse período, essa quarentena, essas diretrizes dos governos, será que ela está passando como Deus queria que ela passasse? Embora saibamos que é permissão de Deus e ela tem sido de alguns pontos positivos para que a igreja, como em toda a história bíblica, ela sempre se reúne, busca mais ao Senhor, corre para os pés do Senhor quando ocorre fechamento, né? Quando ocorre perseguição, e os verdadeiros cristãos aparecem, né? Ao mesmo tempo que os falsos, os tímidos, os covardes também. Então, Daniel capítulo 6, vamos ler aqui. Daniel capítulo 6, no reinado do rei Dário, né? Dário achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveriam estar sobre todo o reino, e sobre estes 3 presidentes, dos quais Daniel era o primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes conta, e o rei não tivesse nenhum dano. Então esse Daniel era o preferido sobre os presidentes e os príncipes, que havia nele um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino, porém eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Então disseram esses homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra esse Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. A lei do seu Deus. Então esses presidentes e príncipes reuniram-se junto ao rei, e assim disseram-lhe: Rei Dário,
vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governadores e os príncipes, os conselheiros e os capitães reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos persas, a qual não se altera. Então, vemos um homem de Deus que foi posto por cabeça de governantes dentro de uma hierarquia governamental aqui no reinado do rei Dário. E como ele tinha destaque e como ele tinha autoridade, ao mesmo tempo que isso, ele era um homem de Deus, era um homem justo, era um homem que orava. Isso despertou invejas, isso despertou raiva de alguns dos príncipes, que buscaram ocasião para denunciá-lo, para fazer com que ele fosse preso e morto. E veja que foram tentar ocasião nas leis de Deus. Como eles viram que ele não dava motivo de escândalo ou de quebrar as leis e os regimes do reinado do rei Dário, e não conseguiam ver qualquer coisa que acusasse, eles vão tentar ver na questão da lei do Deus a qual Daniel servia. Sabemos que o Daniel, ele foi fiel. Ele, mesmo sabendo que estava com autoridade, que ele tinha um desígnio a cumprir, ele não vai colocar o seu cargo e nem a sua vida à frente do que Deus, certo? Porque vemos um exemplo aqui em Atos capítulo 5, quando Pedro estava preso e estava sendo solto ali perante o Sinédrio, tentaram impedir ele de pregar o Evangelho de Cristo. Mas o que é que Pedro disse? Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então nos vemos numa situação, meus queridos, que a Bíblia também diz que devemos ser sujeitos às autoridades, respeitar. Lógico que sim. Mas também levar em conta que a Deus devemos praticar e mostrar se verdadeiramente, quando vem as situações, se Ele está de fato em primeiro lugar nas nossas vidas. Porque quando acontece algo que vem da parte das leis humanas, vamos ter uma escolha: se agradar a Deus ou se agradar aos homens. Então, será que todas essas diretrizes, essas leis que estão fazendo com que igrejas fechem, fazendo com que as igrejas e os pastores, líderes, bispos, todos eles em geral, peçam para ficarem seus fiéis distantes uns dos outros, para que usem os materiais higienes adequados, e principalmente aquele aparelhinho de medir a temperatura? Será que algumas dessas coisas não vai de encontro, não vai de detrimento à lealdade do cristão?
líderes falando para os seus fiéis não visitarem os seus membros, evitarem de fazerem visitas, não poderem se encontrar com seus pais por questão de cuidado. Eles próprios também não visitando alguns que podem até estar passando por outras necessidades. Será que ela não inflige a essência do cristianismo? Porque também temos o exemplo lá em Atos capítulo 20, no versículo 24, Paulo diz que: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o meu ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo se dispôs a ir para Jerusalém naquela situação. Antes os discípulos até quiseram impedi-lo, mas ele estava disposto a morrer pelo Evangelho, porque existiam leis ali que eles estavam dizendo que Paulo estava afrontando as leis, né, dos judeus, dos gregos, que aquela seita, né, o Evangelho estava crescendo, estava trazendo, né, espada, como diz ali Jesus Cristo, né, a espada da palavra. Interessante que Eclesiastes 1, verso 9 diz: o que foi, isto é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Nada de novo há debaixo do sol. Tudo se repete. Desagrado do povo de Deus para com o Senhor, rebeldia, desaprovação, e sempre Deus tendo que permitir algo que aconteça para que o povo acorde. E hoje não é muito diferente, né? Então, nós vemos que esse período aqui, porque eu deixei alguns versículos, tenho lido, mas aqui para ficar na reflexão de vocês, que vai acontecer, não sabemos exatamente o que será essa marca, mas será uma marca. E todas as pessoas, inclusive muitos que estão na igreja, vão estar mais propícios e mais preparados para receber essa marca. Porque todo mundo, inclusive as igrejas, estão cooperando para que a humanidade geral, cristão, não cristão, todos venham receber essa marca. E apesar de que ela venha a ser obrigatória, provavelmente será obrigatória essa marca, mas o engano, o espírito do erro já vai estar disseminado naqueles a qual não são fiéis a Deus. E eles voluntariamente receberão esta marca. Não vai ser algo assim, totalmente chegou e vai colocar como aqueles ferros, né, nos bois. Não. As pessoas vão aceitar, porque elas vão chegar no momento que não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer financiamentos, créditos com os bancos e etc, e etc. Somente cristãos verdadeiros e fiéis que não vão aceitar essa marca. Porque o cristão verdadeiro e fiel, Deus não o pega desprevenido. Ele está ligado, atento e acordado diante de Deus. Como a palavra diz, né? Quando Jesus vier, que não estejais desapercebidos, que ele vier como ladrão. Mas ali diz, né? Para os que estão em trevas. Então, essa minha reflexão, meus irmãos, que é um caso a se pensar, a refletir, se a igreja está mais do lado, ou está, não tem meio termo não, na verdade, ou está de um lado ou está do outro, do que ela está fazendo, porque
Quando paramos para refletir, quantas as igrejas não têm colocado pessoas para receber um membro, né, ali para receber um fiel, e ele colocar aquele aparelhozinho, né, para medir. Aí eu não, por aqui na minha região, onde eu frequento, eu ainda não tive essa oportunidade, apesar de eu perceber, né, tem tal lá o irmão que recebe tal. Mas eu não vi ainda acontecer. Mas se aconteceu com você aí, pode deixar nos comentários de alguém ter estado com a temperatura um pouco acima e ter que voltar para casa. Se isso aconteceu, será que isso foi evangelho? Será que isso foi a vontade de Deus? Ou a dos homens? Porque Jesus andava com os pecadores, que não era lícito para os judeus. Jesus tocou em leproso, que não era lícito para os judeus. O bom samaritano parou para acudir ali o homem que estava quase morto. Os judeus passaram e fizeram vista grossa. A mulher do fluxo de sangue, ela era afastada da sociedade pela sua doença. Então vemos tantos exemplos, meus irmãos, na Bíblia, que Jesus nos ensinou, e os próprios apóstolos, de que eles não eram preocupados, apesar que eles respeitavam, eles não iam de encontro ao governo, no que se diz respeito às leis culturais, mas eles tinham a coragem e a intrepidez de que, se viesse uma situação que eles tivessem que escolher agradar a Deus ou aos homens, eles agradavam a Deus. Se fosse preciso tocar em um leproso, se fosse preciso receber alguém impuro, com bastante preocupação que eu tenho visto a Igreja de Cristo hoje sendo acovardada, né, assim. E a tendência é que ela esfrie mesmo. Muitos têm se perguntado, muitos não vão para a igreja mais, muitas igrejas vazias, poucos milagres acontecendo, por muitos motivos, e esse também, porque eu não acredito que Deus está se agradando da igreja assim. Eu particularmente não acredito. Se quiser, meus irmãos, deixarem um comentário, porque isso aqui vai acontecer, está perto, e vai o mundo ficar bastante propício para receber a marca, talvez algo tecnológico, né? Alguma coisa ligada à inteligência artificial, mas infelizmente, quando vem uma situação que temos que escolher se agradar a Deus ou aos homens, fica difícil de dizer, né? A gente que somos igreja de Cristo, queremos estar fazendo a coisa certa, até pregamos, né, a coisa certa, mas quando vem as oportunidades de botarmos em prática, muitas vezes, né, dificilmente fazemos. Então, Daniel, ele foi fiel. Daniel, ele tinha Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele não só pregava nos púlpitos, mas ele viveu Deus, as leis do Senhor em primeiro lugar. E quando vai ele ser preso e ser jogado na cova dos leões, né? Deus dá a vitória a ele. Ele é mais honrado ainda. E depois o Dário vai fazer um novo decreto. Mas veja só como um homem só faz a diferença, e nós vemos hoje quantas igrejas, né, quantos homens de Deus por aí tem, mas infelizmente estão seguindo, né, nas mesmas diretrizes e de forma involuntária cooperando para esse sistema aqui.
porque eu concordo, sim, devemos se cuidar, devemos ter nossos cuidados. A Bíblia diz que não devemos atentar o Senhor, nosso Deus. Mas nesse caso aqui não é atentar, é algo que vem sobre nós. Atentarmos a Deus é quando nós provocamos algo, né? Mas esse estreitamento, essas imposições é que vem sobre nós. E se chega numa situação que vai de entretenimento, vai de contra, que compromete a nossa lealdade com o Deus a qual servimos e dizemos que somos cristãos, aí tem que haver um desvio. Para que lado vamos agradar? Então, meus queridos, essa reflexão, que possamos orar pela Igreja de Cristo no mundo, pois os tempos são difíceis, a tendência é ficar mais difícil ainda, porque isso tudo tem que se cumprir, né? Isso tudo tem que se cumprir. E só os verdadeiros cristãos, os que estão ligados, acordados no Senhor, é que vão saber tomar as decisões certas, embora difíceis, mas nada é fácil para um verdadeiro crente, para um verdadeiro cristão. Mas a vitória é certa, como ele fez com Daniel. Então, fica na paz, se inscreva no canal se ainda não é, deixa o like e comente para que possamos aprender um pouco mais desta meditação da Palavra de Deus. Forte abraço, Shalom.